Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe você grandiosamente e abençoe tua família também. Hoje vamos falar de um assunto que tem sido debatido nos últimos dias, porque se trata de campanha política no Brasil. Então as pessoas usam a Bíblia para falar coisas que Deus não disse e usam a Bíblia para seus próprios benefícios. Haja vista que muitos estão mentindo hoje usando a própria palavra de Deus. Então, vamos ao assunto de hoje que tem cogitado muito esses dias. Por que a pena de morte? Muito interessante é que as pessoas querem falar daquilo que não conhecem. E alguns dizem que a pena de morte foi instituída por homens maus, homens que queriam exterminar os pobres, os negros, e aí, para se promover em cima da classe um pouco mais indefesa, eles lançam discursos diversos. Eu tive a honra de escrever para uma revista brasileira americana aqui nos Estados Unidos sobre pena de morte à luz da Bíblia. Então, vamos a esse assunto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, bem lá no princípio da Bíblia, está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem, versículo 15, tomou o homem e o pôs do jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, foi o próprio Deus que instituiu parâmetros, limites para o homem, dizendo: obedeça sempre, desfrute da tua liberdade e tenha vida. No dia que você desobedecer à minha ordem, e você comer daquilo que não deve, ou tocar aquilo que não deve, ou fazer aquilo que eu estou dizendo para não fazer, você certamente morrerá. Essa foi a primeira, a instituição de Deus na pena de morte. Depois que Deus, então, preferiu punir os maus com os dilúvios, Deus faz um novo acordo com Noé e seus filhos. E este acordo está justamente em Gênesis capítulo 9, 9, versículo 6, dizendo o seguinte: foi a aliança de Deus com os filhos de Noé, dando a eles ordem para frutificar a terra no versículo 1, e diz que a terra seria muito frutífera quando eles tratassem a terra com amor, com cuidado, e então Deus disse assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. O que Deus pediu do homem: o sangue de vocês são meu. De todo animal requererei, como também das mãos do homem. Sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. E versículo 6 diz: quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então, é uma ordem de Deus para os filhos de Noé: vocês não vão matar ninguém, vocês não vão permitir que isso aconteça entre vocês, porque o homem que derramar sangue, este sangue, o sangue deste homem será derramado. Foi o próprio Deus que instituiu isso. Porque Deus instituiu uma pena de morte. E essa pena de morte também está em Romanos, quando Paulo diz que o Estado tem poder para julgar o homem, para que o homem tenha vida, o homem não venha derramar sangue. E Paulo fala justamente isso: se eu tenho algum pecado, algum crime de morte, eu não me nego a morrer, que o Estado me execute. Assim Paulo diz. Jesus Cristo também falou para Pedro o seguinte: Pedro, ter a espada, Pedro, não é problema. O problema é você usar a espada inadequadamente, porque quem usa, Pedro, a espada inadequadamente, pela espada morrerá. Então não é coisa de Velho Testamento a pena de morte, E apesar de que o Velho Testamento é para o nosso benefício também, A velha aliança é para o nosso benefício também. Nós temos a nova aliança em Cristo para andarmos nele com a vida cristã, obedecendo, como foi requerido de Adão, requerido dos filhos de Noé, que obedecessem às regras de Deus, às normas e os mandamentos de Deus,
Cristo trouxe a nós a condição de andarmos com Ele na luz e obedecermos também à palavra de Deus. E Jesus disse exatamente isso a Pedro. Não importa se você tem uma espada, mas não a use inadequadamente. Guarde a tua espada na bainha, porque quem usar a espada inadequadamente, Pedro, pela espada morrerá. Então, a pena de morte é uma instituição bíblica para que o Estado a use legitimamente. E ela não é para tirar a vida dos outros. A pena de morte é para garantir vida aos outros. Se a pessoa, por exemplo, eu conheço a pessoa que matou mais de 30 pessoas. Ele não estava debaixo de um Estado que o pudesse executar. Mas quantas famílias não estariam felizes se a pena de morte existisse legitimamente naquela época? Então, os anarquistas, os desobedientes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, falam pelos cotovelos, falam sem conhecimento. Mas a Bíblia diz, principalmente, o apóstolo Paulo está dizendo, em Romanos, dizendo, olha, o Estado, ou a justiça, ele é uma espada de Deus para punir aqueles que fazem mal, fazei o bem e não precisem temer a lei. A Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele, Jesus na luz está, mantemos como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, não haverá morte, não haverá contenda, não haverá maledicência, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, outros pecados que você venha por deslize cometer, você vai pedindo a Deus e Deus vai te purificando, mas é ordem não derramar sangue inocente, não derramar o sangue do seu semelhante, entendeu? Você, mas o Estado tinha que ter a capacidade de julgar e não deixar que homicídios sejam alavancados. Então, hoje, fala-se sobre não ter armas em casa, arma de fogo, como se todos os crimes fossem cometidos por armas de fogo. Caim não matou Abel com arma de fogo, e muitos outros no passado não mataram, outros não cometeram homicídios com arma de fogo. A Bíblia fala até do machado que poderia escapar do pau e atingir uma pessoa, e esse não seria digno de morte porque foi um acidente, mas também a machadada pode matar alguém e não é uma arma de fogo. Então as pessoas estão procurando concentrar em coisas inúteis e se esquecendo de Deus. A primeira lei que devemos lembrar é a lei de Deus, e a lei adicionada a ela, a lei do homem, se for adicionada à lei de Deus. Aí nós devemos prestar muita atenção nela. Porém, nós temos corruptos liderando a justiça. Nós temos pessoas cruéis liderando a justiça. Para eles não existe lei, mas eles estão todos sobre todos os outros. E nós precisamos entender que nós, a igreja do Senhor Jesus, pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus, exclusiva de Deus. E fazendo o que é bem, vivendo com Deus, nós teremos vida aqui e vida no céu, porque Deus irá nos proteger. Deus tem compromisso com a igreja. A igreja não se engana, a igreja não se perde, a igreja não se corrompe. A Bíblia diz que um governo corrupto leva o povo a sofrer, mas a Bíblia diz que um homem de coração justo governa e seu governo será bom. Então nós precisamos entender isso. Nós dependemos 100% de Deus. Devemos falar da palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Ter uma arma e não usá-la é semelhante a ter uma Bíblia também e não usá-la. Quem tem uma arma e a usa inadequadamente, perece. Quem tem a Bíblia e não a usa, perece da mesma forma. Então a Bíblia é a palavra de Deus para nos trazer conhecimento. Quando você for falar de pena de morte, de porte de arma, saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas e Deus não terá o culpado por inocente. Porém, o justo viverá à luz da palavra de Deus. Seja abençoado, não discute desnecessariamente essas coisas, mas seja conhecedor da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, te dê muita paz, muita vida nessa terra, e que todas as tuas escolhas você busque a Deus primeiro, para saber o que está no coração de Deus, e Ele abençoará você e a sua família. No nome de Jesus, e cuide dos teus, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então cuide da sua família e seja feliz em nome de Jesus. Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.